Dando sequência ao estudo do 5º capítulo de Alachot Tshuvah do Maimônides, na Alachá Gimel, fala o Maimônides que essa ideia da Bechirá Chofshit, o livre-arbítrio, ele é um dos princípios mais importantes da Torá. A Torá fala sobre ele em alguns momentos, em algumas passagens a Torá recorre a ele, como por exemplo, no final de Sefer Dvarim, quando a Torá fala Re'e natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hatov et hamavet ve'et hara. A Torá fala claramente, veja, eu estou colocando diante de si hachaim ve'atov, a vida, o bem, hamavet ve'hara, o contrário, Deus me livre, e a pessoa ela tem completa capacidade de escolher. E ela tem uma faculdade de optar por um caminho que vai ser um caminho de vida, um caminho de bênção, um caminho de bem, e também o contrário. Fala o Maimônides, Areshut beyedechem. Assim disse a Torá. Vocês têm plena possibilidade dessa escolha. E aquilo que você optar, e aquilo que você decidir, você vai seguir esse caminho. Continuando essa lógica, fala o Maimônides que seria até estranho pensar diferente. Porque todas as vezes que a gente lê no Tanakh, desde a própria Torá, passando pelos livros de Neviim, todas as vezes que os profetas vinham até o povo e repreendiam o povo pelo seu comportamento, seria estranho a gente imaginar que Deus pede uma mudança, sendo que essa mudança ela é impossível. Em outras palavras, se Deus foi quem determinou no nascimento de uma pessoa que essa pessoa ela vai ser um tzadik ou ela vai ser um rashá, como pode vir um profeta e demandar da pessoa, solicitar, exigir, até mesmo cobrar dela uma mudança e uma melhora? Afinal, a pessoa poderia dizer, não cabe a mim, assim Deus me criou, esse foi o contexto, esse foi o momento, essa foi a situação, e eu não tenho como mudar. Fala o Maimônides, não teria lógica a Torá trazer todos os profetas que vinham com cobranças, muitas vezes duras, pesadas, sobre o povo, sobre Bnei Israel, melhorem os seus comportamentos, mudem a sua forma de ser, vejam e repensem aquilo que vocês estão fazendo. Não seria lógico que esses profetas se dirigissem ao povo com esse tipo de cobrança e demanda, se isso não é possível. E aí a gente entra numa questão, que é uma questão bastante difícil. Se de fato o ser humano ele tem plena possibilidade de escolher o seu caminho, surge a dúvida, será que em algum momento, talvez no curso da história e das escolhas que o homem faz, será que Deus perde o controle dos acontecimentos? Será que as coisas e o curso da história nesse mundo, talvez ele não vai conforme a vontade divina? Porque, uma vez que o homem, ele opta e ele faz as suas escolhas, talvez Deus, ele, em algum momento, ele não tem como interferir no curso da história. Essa é uma pergunta que o Maimônides ele faz. Diz o Maimônides, saiba, she'akol kechefzo yaseh, que não existe nada nesse mundo que não sai conforme a vontade e o desejo de Deus. Ve'afalpi shema'aseinu mesurim lanu, mesmo que os nossos atos estão nas nossas mãos e a gente escolhe e define aquilo que a gente pretende fazer, mesmo assim, os acontecimentos eles não saem do controle de Hashem. A resposta para essa pergunta, fala o Maimônides, é que Deus estabeleceu nas leis da natureza que o ser humano, Adam, ele tem Bechirá Chofshit. Ele faz as suas escolhas, e as suas escolhas, que podem ser escolhas positivas ou negativas, aquilo que o homem escolhe, através disso ele cumpre o Ratzon de Hashem, a vontade divina.
A vontade divina é que exista livre-arbítrio. É que o homem ele tem a sua faculdade de decidir o caminho que ele pretende escolher para a sua vida. Isso daqui é o Ratzon de Hashem, essa é a vontade de Deus. E por essa razão, completa o Maimônides, nessa primeira parte do 5º capítulo, que o homem ele é julgado, ele é recompensado ou cobrado pelas escolhas que ele fez. Uma vez que ele tinha o livre-arbítrio. E uma vez que ele poderia ter optado por um caminho que é um caminho bom, um caminho positivo. Caso ele tenha feito isso, efetivamente ele vai ser recompensado. Caso o ser humano opte por um caminho que seja um caminho do desvio, da imoralidade, da transgressão, ele vai ser cobrado e responsabilizado. Ou seja, o conceito sachar ve'onesh, o conceito de recompensa e castigo, ele é derivado direto da ideia de Bechirah Chofshit, da ideia do livre-arbítrio. Uma vez que existe o livre-arbítrio, na qual o ser humano ele passa a ser responsável direto pelos seus atos, a gente pode falar sobre a ideia do Sachar e do Onesh, do castigo e da recompensa. A pessoa ela é recompensada pelas boas escolhas que ela fez na vida, e a pessoa ela é cobrada e castigada pelas escolhas infelizes que ela fez na sua vida. E é aqui que entra também o assunto da Teshuvah. E essa é a relação do assunto da Teshuvah com o assunto da Bechirah Chofshit. Porque uma vez que o ser humano ele pensa, ele raciocina, através dessa reflexão, ele muitas vezes faz uma avaliação crítica das suas escolhas e ele se arrepende pelas escolhas que não foram as escolhas acertadas.